A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Um grande abraço, louva a Deus, meus amados e amadas, pela vida de cada um de vocês. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Você também deixa seu like, porque quando você deixar o seu like, o YouTube entende que uma coisa boa passa para frente, você tem a oportunidade de deixar seus comentários, de compartilhar, e assim juntos nós estamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Desde já, meu muito obrigada. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1 a seguir, que nos diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, diante de um decreto do próprio Deus. Mas Ezequias, ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor. Ora ao Senhor, pedindo que o Senhor lembre que ele andou na presença do nosso Deus, né? Ele diz: lembra-te que andei em tua presença. Olha que oração, meu amado, minha amada, né? Uma oração que Ezequias fez diante de Deus. Por quê? Porque Ezequias sabia da sua vida. Porque quem sabe da sua vida? Primeiramente Deus e depois você também, né, meu amado, minha amada? Você sabe como você tem andado na presença do Senhor nosso Deus. E Ezequias sabia que tinha andado de maneira correta diante de Deus. Mesmo que às vezes falho, né? Porque era um ser humano, mas certamente ele se esforçava para fazer a vontade do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ezequias, ao orar, também Ezequias chorou muitíssimo, porque imagina o próprio Deus mandar um profeta dizer que você deve colocar em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E então aí você com certeza passaria a se preocupar em pedir perdão, isso e aquilo, mas Ezequias, ele se preocupou primeiramente em buscar o Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias, né? E antes mesmo que o profeta Isaías saísse do pátio, ele manda Isaías voltar novamente a Ezequias e dizer para Ezequias que ele, o Senhor, havia ouvido a oração de Ezequias e que acrescentaria 15 anos à vida de Ezequias. Então, glória a Deus. E além de acrescentar os 15 anos, daria paz àquela cidade, né? Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande e só Ele pode mudar o decreto nas nossas vidas, meus amados. Se o inimigo disser que vai tirar a sua vida, ele não tem autoridade para isso, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor mudou de ideia em relação à morte de Ezequias, mas o Senhor acrescentou a ele mais ainda 15 anos e deu paz a Ezequias, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus ainda diz para Ezequias que vai mandar um sinal, né? Que vai fazer retroceder, vai fazer voltar atrás 10 graus do relógio de Acais, né? Um relógio que era sempre certo, mas o Senhor iria fazer retroceder 10 graus daquele relógio, como prova que verdadeiramente o Senhor estava falando com Ezequias. Então, glória a Deus por esta palavra, meu amado, minha amada. O nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus não é Deus de confusão. O que Ele faz, Ele prova, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. O que eu e você, o que nós devemos fazer sempre é nos colocarmos na presença desse Deus, é buscarmos ao Senhor, porque Ele é aquele que pode mudar toda e qualquer situação, até mesmo quando o decreto é de morte, mas o Senhor é aquele que pode transformar a morte em vida, o Senhor é aquele que pode mudar o decreto de morte para lhe dar longos anos de vida, glória a Deus. O nosso Deus é tremendo. Ezequias ora ao Senhor, né?
falando com o Senhor, e ele, na sua oração, a gente vê quando Ezequias ora, o Senhor tem a oração de Ezequias, ele falando que por aquela angústia ele passou, mas tudo isso aconteceu para quê? Para a salvação da alma dele, né? E ele agradece ao Senhor por o Senhor ter perdoado os seus pecados, né? Ter jogado para trás das suas costas os seus pecados e lhe dado mais uma oportunidade de viver na presença do Senhor nosso Deus. Que nós possamos ser gratos pelo dom da vida, que nós possamos ser gratos pelo perdão dos nossos pecados, porque a palavra de Deus nos diz e quando Cristo Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, glórias a Deus por isso, meu amado e minha amada. Porque eu, você, nós, por mais que pecamos, mas todas as vezes que nós nos arrependemos, o Senhor está pronto a nos perdoar. Por isso que o inimigo, às vezes, tem raiva do povo de Deus, porque, meu amado e minha amada, ele sabe que nós iremos para um lugar onde ele não pode mais ir, porque a sentença do inimigo já foi lançada lá no jardim do Éden, né? Glória a Deus, quando ele ali fez com que Eva e Adão pecassem, né? Glória a Deus, ele enganou Eva e através de Eva, Adão também acabaram caindo na sentença dele, então foi de ser lançado de lá de cima para cá, então, e nós sabemos que o inimigo não tem mais jeito, né? Mas eu, você, nós temos jeitos em todos os momentos da nossa vida. Por mais que nós venhamos errar, que o Senhor não quer que nós venhamos errar, mas Ele quer que a gente venha verdadeiramente permanecer nos seus caminhos. Mas quando nós viemos fazer algo de errado, que nós viemos pedir perdão, porque o Senhor tem sempre o perdão para nos oferecer. Só Ele tem salvação, então glória a Deus por isso. Ezequias louva e adora o Senhor, porque ele sabe que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele alcançou de Deus mais do que ele estava pedindo, sim, porque se ele estava pedindo pela sua saúde, o Senhor deu a ele saúde e deu a paz também a ele e todos que estavam naquela cidade. Então, receba saúde da parte de Deus, receba paz, receba livramento, receba assim autoridade no nome do Senhor Jesus e saiba que o nosso Deus, ele é poderoso, ele está do seu lado, ele está ouvindo a sua oração e assim como ele mudou aquela sentença na vida de Isaías, perdão, de Ezequias, ele também mudará a sentença que vem contrário a você, que vem contrário à sua casa, à sua família, em nome de Cristo Jesus. Oremos, Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado. Queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Livra-os de todo acidente do corpo da alma. Dá uma noite de paz e tranquilidade na tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada, para a glória do seu nome. Não temas, porque agindo Deus, quem impedirás?